Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal Fio de Esperança. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração. Uma história sobre amor verdadeiro, segundas chances e como às vezes nossas próprias inseguranças podem quase destruir o que mais amamos. Vocês vão conhecer Jade, uma mulher pura e apaixonada que guardou seu coração por mais de 10 anos, esperando pelo grande amor da sua vida. E Benjamin, um homem bem-sucedido que carregava uma ferida profunda, acreditando ser incapaz de dar filhos para quem amasse. Quando eles finalmente se entregaram ao amor que sempre sentiram um pelo outro, algo mágico aconteceu. Mas uma revelação inesperada fez tudo desmoronar de uma forma cruel e dolorosa. Benjamin disse palavras que jamais deveria ter dito, e Jade se viu completamente destruída, carregando sozinha um segredo que mudaria tudo. Mas será que existe perdão para palavras que cortam como lâminas? Será que o amor verdadeiro é capaz de superar a dor mais profunda? E o que acontece quando descobrimos que tudo aquilo em que acreditávamos estava errado desde o início? Bom, agora quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui comigo, que compartilha nossas histórias, que deixa seus comentários carinhosos e que faz parte desta família linda que é o Fio de Esperança. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e aperta o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes que estão por vir. E me conta aqui nos comentários. O que vocês costumam fazer enquanto ouvem nossas histórias? Estão trabalhando, cozinhando, no trânsito ou simplesmente relaxando? Eu adoro saber como vocês acompanham cada narrativa. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Preparem o coração, porque esta vai ser uma jornada intensa de emoções. Jade ajustou a blusa pela terceira vez naquela manhã, tentando controlar os nervos que a dominavam toda vez que Benjamin estava prestes a chegar ao escritório. Eram 8:30 da manhã de uma segunda-feira em Ribeirão Preto, e ela já estava na mesa de recepção há meia hora, organizando a agenda dele, separando os documentos importantes e tentando parecer ocupada para disfarçar a ansiedade que sentia. Aos 28 anos, Jade tinha se tornado uma mulher linda, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves pelos ombros e olhos verdes que brilhavam sempre que ouvia o som dos passos dele no corredor. Ela trabalhava como secretária executiva de Benjamin há 8 meses, desde que ele voltou de São Paulo para assumir definitivamente a empresa do pai, e nesses meses tinha aprendido a conviver com a tortura doce de estar perto do homem que amava em silêncio há 20 anos, desde que eram apenas crianças brincando nos quintais vizinhos da Rua das Flores. O som da porta se abrindo fez seu coração disparar, como acontecia todos os dias. Benjamin entrou no escritório com aquela presença que sempre teve, mesmo quando eram pequenos, e ele já mostrava sinais de que ia ser um líder natural. Aos 30 anos, ele tinha se tornado um homem impressionante, alto, ombros largos, cabelos castanhos sempre bem cortados e olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. "Bom dia, Jade", ele disse com aquela voz grave que fazia seu corpo inteiro se arrepiar. "Bom dia, Sr. Benjamin", ela respondeu automaticamente, mantendo o profissionalismo que tinha aprendido a usar como escudo para proteger seus sentimentos. Mas quando ele passou perto da sua mesa para pegar alguns papéis, ela sentiu o perfume masculino dele e teve que segurar a respiração para não demonstrar como aquilo a afetava. Benjamin parou por um momento, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar, e por alguns segundos o ar entre eles ficou carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Essa tensão tinha começado no primeiro dia de trabalho dela, quando Benjamin a viu entrando no escritório e ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse processando a transformação da menina que conhecia na mulher linda que estava na sua frente. Jade tinha se candidatado à vaga de secretária executiva sem imaginar que ele ia reconhecê-la imediatamente. Afinal, tinham se perdido de vista quando ele foi estudar em São Paulo, aos 18 anos. Jade, a Jade da Rua das Flores? Ele tinha perguntado com surpresa genuína,
E ela confirmou com um sorriso tímido que disfarçava 20 anos de saudade e amor guardado. Ele a contratou na hora. Disse que não podia imaginar pessoa melhor para ajudá-lo a se readaptar à cidade e aos negócios da família. O que Benjamin não sabia era que Jade tinha passado todos esses anos esperando por ele, recusando namoros, se guardando completamente para um amor que ela nunca teve coragem de confessar. Durante os meses que se seguiram, eles desenvolveram uma parceria profissional perfeita. Jade conhecia Benjamin melhor que ninguém. Sabia quando ele estava estressado antes mesmo dele perceber, organizava a agenda dele de forma que ele tivesse tempo para almoçar, lembrava dos aniversários dos clientes importantes e conseguia resolver problemas antes que chegassem até ele. Benjamin, por sua vez, começou a depender dela de uma forma que nem ele mesmo entendia completamente. Não era apenas questão profissional. Era a forma como ela sorria quando ele chegava de manhã, como colocava açúcar no café dele sem ele precisar pedir, como ficava preocupada quando ele trabalhava até tarde. Você deveria ir para casa. Já são quase 9 da noite. Ela dizia nessas ocasiões, mas sempre ficava até ele terminar o que estava fazendo. E Benjamin começou a perceber que gostava desses momentos quando ficavam sozinhos no escritório, com a cidade toda iluminada lá fora, e apenas os dois compartilhando o silêncio confortável de quem se conhece há uma vida inteira. Mas havia algo mais profundo acontecendo entre eles, uma corrente elétrica que percorria o ar sempre que se olhavam por mais tempo que o necessário. Jade sentia isso com uma intensidade que às vezes a deixava sem ar, principalmente quando Benjamin se inclinava sobre sua mesa para mostrar algum documento, e ela sentia o calor do corpo dele perto do seu. Ela tinha certeza de que ele também sentia, porque notava como a respiração dele mudava nesses momentos, como ele demorava mais que o necessário para se afastar. Eram 20 anos de amor reprimido se manifestando em olhares roubados, em mãos que se esbarravam quando passavam papéis um para o outro, em conversas que começavam sobre trabalho e terminavam sobre a vida, os sonhos, as decepções que cada um tinha enfrentado durante os anos em que estiveram separados. Benjamin tinha voltado para Ribeirão Preto, carregando as feridas de um casamento que terminou de forma dolorosa. Ele raramente falava sobre isso, mas Jade percebia a tristeza nos olhos dele quando achava que ninguém estava olhando. Ela sabia, através de comentários que ouvia dos pais dele quando ia visitá-los, que o divórcio tinha sido complicado e que uma das razões para o fim do casamento foi a impossibilidade de ter filhos. O médico disse que o problema era com o Benjamin. Dona Regina tinha comentado numa tarde, sem saber que estava partindo o coração de Jade em pedaços. A esposa dele não conseguiu lidar com isso e pediu o divórcio. Meu filho ficou destroçado, se acha menos homem por causa disso. Essa informação fez Jade amar Benjamin ainda mais, se é que isso era possível, porque ela entendia a dor dele de uma forma que talvez ninguém mais conseguisse. O que Benjamin não sabia era que Jade tinha se mantido virgem todos esses anos, esperando por ele. Ela tinha tido oportunidades, havia recebido propostas de namoro, pedidos de casamento, mas nunca conseguiu se entregar para mais ninguém. Seu coração e seu corpo pertenciam a Benjamin desde que era adolescente, e mesmo quando souberam que ele tinha se casado em São Paulo, ela não conseguiu mudar isso. Seus pais se preocupavam. Achavam que ela estava sendo exigente demais ou que tinha algum problema, mas Jade sabia exatamente o que queria e estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. Agora, trabalhando ao lado dele todos os dias, vendo como ele tinha se tornado um homem ainda mais especial, ela sentia que toda aquela espera tinha valido a pena. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto Benjamin revisava uns contratos na mesa dele, Jade não conseguia parar de observá-lo discretamente. Ele tinha uma forma de franzir a testa quando estava concentrado que a fazia sorrir internamente, e quando ele levantou os olhos e a pegou olhando, ela sentiu o rosto esquentar de vergonha. "Algum problema, Jade?" Ele perguntou, mas havia algo diferente na voz dele, mais suave, mais íntimo. "Não, Sr. Benjamin. Estava apenas verificando se precisava de alguma coisa."
Ela mentiu tentando soar profissional. Ele continuou olhando para ela por mais alguns segundos e Jade teve a impressão de que ele estava lutando contra algum impulso. Você sabe que não precisa me chamar de Sr. Benjamin quando estamos sozinhos, né? Somos amigos de infância, ele disse finalmente, e havia um convite nessas palavras que fez o coração de Jade bater ainda mais forte. Esse tipo de momento estava se tornando cada vez mais frequente entre eles. Pequenas aberturas na formalidade profissional, olhares que duravam mais tempo que deveriam, conversas que derivavam para assuntos pessoais quando deveriam estar focando no trabalho. Jade sentia que algo estava mudando, que a barreira que Benjamin tinha construído ao redor do coração estava começando a rachar, e ela não sabia se deveria ter esperança ou se deveria se proteger de uma possível decepção. O que ela sabia com certeza era que os sentimentos que guardava há tanto tempo estavam ficando cada vez mais difíceis de esconder, e que trabalhar tão perto dele estava se tornando ao mesmo tempo a maior alegria e a maior tortura da sua vida. As semanas que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Jade e Benjamin. O que começou como pequenas conversas sobre trabalho começou a se estender para assuntos mais pessoais, e Jade notou que Benjamin estava ficando cada vez mais à vontade na presença dela. Durante os intervalos para o café, ele passou a sentar na cadeira ao lado da mesa dela, em vez de ficar em pé, e suas conversas começaram a durar mais tempo que o necessário. Você se lembra daquela vez que construímos uma casa na árvore no quintal da sua avó? Ele perguntou numa tarde de quinta-feira, com um sorriso nostálgico que fez o coração de Jade acelerar. Claro que lembro. Você disse que ia ser nosso castelo secreto, mas no final só você subia lá porque eu tinha medo de altura. Ela respondeu rindo e percebeu como era natural conversar com ele sobre o passado, como se os anos de separação fossem apenas um sonho distante. Benjamin riu também, um som genuíno que ela não ouvia há muito tempo, e disse: "Você sempre foi corajosa para tudo, menos para subir em árvores." O comentário carregava uma intimidade que fez Jade se perguntar se ele estava se lembrando dos mesmos momentos que ela guardava como tesouros no coração. Conforme os dias passavam, Benjamin começou a compartilhar mais sobre sua vida pessoal, especialmente sobre os anos difíceis que tinha vivido em São Paulo. Uma noite, quando estavam trabalhando até tarde para finalizar um relatório importante, ele parou de digitar e ficou olhando pela janela por um longo tempo. "Você quer saber por que eu realmente voltei para Ribeirão Preto?" Ele perguntou, sem tirar os olhos da vista da cidade. Jade sentiu o coração bater mais forte, percebendo que ele estava prestes a se abrir de uma forma que nunca tinha feito antes. "Se você quiser contar, eu estou aqui para ouvir," ela respondeu suavemente, girando a cadeira para ficar de frente para ele. Benjamin suspirou profundamente e finalmente olhou para ela, com uma vulnerabilidade nos olhos que a fez querer abraçá-lo e dizer que tudo ia ficar bem. "Meu casamento foi um desastre, Jade. Não apenas porque terminou, mas pelo motivo que terminou," ele começou, e ela pôde ver como era difícil para ele falar sobre isso. "Eu descobri que não posso ter filhos," Benjamin continuou, a voz carregada de uma dor que ele carregava há anos. "Fizemos todos os exames possíveis, tentamos tratamentos, mas o médico foi claro: o problema é comigo, eu sou estéril." As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma custasse um pedaço da alma dele. Jade sentiu lágrimas se formando nos olhos, não pela informação em si, mas pela dor que ela via estampada no rosto do homem que amava. Mariana não conseguiu lidar com isso. Ela queria filhos mais que qualquer coisa, e quando descobriu que eu nunca ia poder dar isso para ela, começou a me olhar de forma diferente, como se eu fosse menos homem, como se eu tivesse falhado na única coisa que realmente importava. Benjamin pausou, passando as mãos pelo cabelo num gesto de frustração que Jade conhecia bem desde a infância. No final, ela pediu o divórcio e disse que ia encontrar alguém que pudesse fazer ela feliz de verdade. E a pior parte é que eu não posso culpá-la por isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Jade queria desesperadamente se levantar, ir até ele
e dizer que o amava exatamente como ele era, que filhos não eram a medida do valor de um homem, que ele era perfeito aos olhos dela. Mas ela sabia que não podia fazer isso, não naquele momento, não quando ele estava sendo vulnerável e confiando nela como amiga. Em vez disso, ela escolheu as palavras com cuidado. Benjamin, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Nenhum homem deveria ter que carregar esse tipo de culpa. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para dizer o que realmente pensava. Mas você sabe que isso não diminui quem você é, né? Você é uma das pessoas mais especiais que eu conheço, sempre foi. Desde quando éramos crianças, você sempre foi protetor, carinhoso, generoso. Essas qualidades não mudam porque um médico disse que você não pode ter filhos. Benjamin olhou para ela com uma expressão de surpresa, como se não esperasse esse tipo de resposta. E Jade viu algo mudando nos olhos dele, uma gratidão misturada com algo mais profundo que ela não ousava interpretar. A partir daquela noite, a conexão entre eles se intensificou de uma forma que era quase palpável. Benjamin começou a procurar desculpas para ficar mais tempo no escritório, e Jade, que sempre tinha sido dedicada ao trabalho, começou a estender suas horas também. Eles desenvolveram uma rotina de pedir comida japonesa quando trabalhavam até tarde, e esses jantares improvisados se tornaram alguns dos momentos mais preciosos da vida de Jade. Era durante essas horas depois do expediente, quando o escritório estava vazio e eles podiam ser apenas eles mesmos, que Benjamin mostrava o lado mais humano e carinhoso da personalidade dele. Ele perguntava sobre a família dela, se lembrava de detalhes das conversas anteriores, e começou a tratá-la não apenas como uma funcionária eficiente, mas como alguém cuja opinião realmente importava para ele. Os olhares entre eles também mudaram de qualidade. O que antes eram encontros casuais de olhos durante o trabalho se tornaram momentos mais longos, mais intensos, carregados de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Jade notou que Benjamin começou a observá-la quando achava que ela não estava prestando atenção, e ela fazia a mesma coisa. Quando ele se inclinava sobre a mesa dela para mostrar algum documento, ela sentia o perfume dele e tinha que se controlar para não fechar os olhos e se perder naquela sensação. Quando ela passava perto da mesa dele para entregar algum papel, Benjamin pausava o que estava fazendo e a seguia com o olhar, como se estivesse memorizando cada movimento dela. Esses momentos eram carregados de uma eletricidade que fazia o ar do escritório ficar denso, e ambos começaram a reconhecer que havia algo muito mais forte que amizade crescendo entre eles. Uma tarde de sexta-feira, quando estavam organizando os arquivos para o fim de semana, as mãos deles se encontraram acidentalmente quando ambos tentaram pegar a mesma pasta. O toque foi elétrico e nenhum dos dois se afastou imediatamente. Benjamin olhou para baixo, vendo a mão delicada de Jade sob a sua, e quando levantou os olhos para encontrar o olhar dela, havia uma intensidade ali que fez o coração de Jade quase parar de bater. Jade, ele disse numa voz mais baixa que o normal, e ela pôde ver a luta interna que estava acontecendo dentro dele. Ele queria dizer alguma coisa, ela tinha certeza disso, mas no último segundo ele se afastou e murmurou uma desculpa. Desculpe, não foi minha intenção, ele disse, mas os olhos dele contavam uma história diferente. Jade sentiu uma mistura de decepção e esperança, porque mesmo que ele tivesse se afastado, ela tinha visto o desejo nos olhos dele, e isso era mais do que tinha ousado sonhar por muitos anos. Naquela noite, Jade foi para casa com o coração batendo forte e a mente confusa. Ela passou a madrugada toda acordada, repassando cada momento, cada olhar, cada palavra que tinham trocado nas últimas semanas. Será que estava imaginando coisas, ou Benjamin realmente estava começando a vê-la como algo mais que uma amiga de infância e funcionária? Ela conhecia ele bem o suficiente para saber que ele estava lutando contra alguma coisa, provavelmente se questionando sobre a propriedade de se envolver com uma funcionária, ou talvez ainda estivesse machucado demais pelo divórcio para arriscar o coração novamente. Mas ela também tinha visto a forma como ele olhava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção.
tinha sentido a tensão nos momentos em que eles ficavam fisicamente próximos e sabia que não estava imaginando a conexão que estava crescendo entre eles. Benjamin, por sua vez, estava passando pelas mesmas dúvidas e conflitos internos. Ele não podia negar que Jade tinha se tornado muito mais importante na vida dele do que uma funcionária deveria ser. Ela tinha uma forma de acalmá-lo quando ele estava estressado, de fazê-lo rir quando ele precisava esquecer os problemas, de ouvi-lo sem julgamentos quando ele precisava desabafar. Mais que isso, ela tinha se tornado uma presença constante nos pensamentos dele, mesmo quando não estavam juntos. Ele se pegava pensando no sorriso dela durante as reuniões, se perguntando o que ela estava fazendo nos fins de semana, sentindo falta da companhia dela quando chegava segunda-feira. E isso o assustava, porque ele tinha jurado para si mesmo que não ia se envolver emocionalmente com ninguém novamente, especialmente depois da forma dolorosa como seu casamento tinha terminado. Mas havia algo em Jade que derrubava todas as suas defesas, algo que o fazia querer baixar a guarda e arriscar o coração mais uma vez. O ponto de virada veio numa segunda-feira chuvosa, quando Benjamin chegou ao escritório visivelmente abatido. Jade percebeu imediatamente que algo estava errado, e depois de algumas tentativas gentis de conversa, descobriu que ele tinha passado o fim de semana na casa dos pais e tinha ouvido comentários de parentes sobre quando ele ia refazer a vida e dar netos para a família. Eles não fazem por mal, ele explicou para Jade durante o intervalo do café. Mas é difícil ouvir isso constantemente, como se eu fosse uma decepção por não conseguir cumprir as expectativas de todo mundo. Jade sentiu uma raiva intensa de qualquer pessoa que fizesse Benjamin se sentir inadequado, e antes que pudesse se controlar, ela colocou a mão no braço dele num gesto instintivo de conforto. Você não é uma decepção, Benjamin. Você é incrível exatamente como é, ela disse com uma convicção que surpreendeu os dois. Ele olhou para a mão dela no braço dele, depois para o rosto dela, e dessa vez não se afastou. Em vez disso, cobriu a mão dela com a sua, e ficaram assim por um momento que pareceu eterno, olhando um para o outro com uma intensidade que deixava claro que não eram mais apenas amigos de infância ou chefe e funcionária. A atmosfera no escritório mudou completamente depois daquele momento. Benjamin e Jade começaram a viver numa tensão constante, como se estivessem dançando em volta de um sentimento que nenhum dos dois tinha coragem de nomear em voz alta. Eles ficaram mais cuidadosos um com o outro, mas ao mesmo tempo mais atentos, como se cada gesto, cada palavra tivesse um significado mais profundo. Benjamin começou a chegar mais cedo ao escritório, e Jade percebeu que ele fazia isso para ter alguns minutos sozinho com ela antes que os outros funcionários chegassem. Esses momentos matinais se tornaram sagrados para eles dois, quando podiam conversar sobre assuntos pessoais enquanto o café passava e a cidade ainda estava despertando lá fora. Você dormiu bem? Ele perguntava todas as manhãs, mas a forma como olhava para ela quando fazia essa pergunta sugeria que ele realmente se preocupava com a resposta. Sim. E você? Ela respondia, embora a verdade fosse que ela passava a maior parte das noites acordada pensando nele. Eles estavam criando uma intimidade perigosa, uma proximidade emocional que estava deixando os dois cada vez mais vulneráveis. O momento que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite, quando eles estavam trabalhando até tarde para finalizar um relatório que precisava estar pronto na manhã seguinte. A empresa toda estava vazia, apenas os dois permaneciam no andar, cercados pelo silêncio da noite e pela luz suave das luminárias do escritório. Jade estava digitando na mesa dela quando percebeu que Benjamin tinha parado de trabalhar e estava apenas olhando para ela. Quando ela levantou os olhos, encontrou o olhar dele fixo no rosto dela, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. O que foi? Ela perguntou suavemente, sentindo o coração acelerar com a intensidade daquele olhar. Benjamin ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. Jade, eu preciso te contar uma coisa, ele disse finalmente, se levantando da cadeira e caminhando até a mesa dela.
Eu não consigo mais fingir que você é apenas minha funcionária ou apenas uma amiga de infância. Você se tornou muito mais importante para mim do que deveria, e eu não sei mais o que fazer com isso. A confissão de Benjamin fez o mundo de Jade parar por completo. Ela olhou para ele parado ao lado da mesa dela, com a gravata frouxa e as mangas da camisa dobradas, e viu nos olhos dele a mesma vulnerabilidade que ela sentia. Benjamin, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixa eu terminar, por favor. Eu sei que isso é complicado. Eu sou seu chefe, você trabalha para mim. E além disso, eu tenho uma bagagem emocional pesada por causa do meu divórcio. Eu não deveria estar me sentindo assim, mas não consigo evitar. Ele pausou, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso. Você é linda, Jade. Sempre foi, desde quando éramos crianças, mas agora você é a mulher mais incrível que eu conheço. Você é inteligente, carinhosa, me entende como ninguém mais entende, e eu estou apaixonado por você. As palavras saíram como uma confissão arrancada da alma dele, carregadas de anos de sentimentos reprimidos e medo de se entregar novamente. Jade sentiu lágrimas se formando nos olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que ela mal conseguia respirar. 20 anos de amor guardado em segredo, 20 anos esperando por esse momento, e agora ele estava ali, real, acontecendo. Benjamin, ela disse com a voz embargada, se levantando da cadeira para ficar de frente para ele. Eu também estou apaixonada por você, sempre estive. A confissão dela pareceu chocá-lo, como se ele não esperasse que os sentimentos fossem correspondidos. Sempre? Ele perguntou, com uma mistura de surpresa e esperança na voz. Desde que éramos crianças, ela confirmou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu nunca parei de te amar, Benjamin. Todos esses anos, eu esperei por você. Eu me guardei para você. A última frase foi dita num sussurro, mas o impacto foi enorme. Benjamin entendeu imediatamente o que ela estava dizendo, e a emoção que passou pelo rosto dele foi indescritível. Você se guardou para mim? Ele perguntou, aproximando-se mais dela, as mãos tremendo ligeiramente quando ele tocou o rosto dela. Todos esses anos? Jade apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar com a intensidade do momento. Benjamin a olhou nos olhos por um longo momento, como se estivesse tentando processar a magnitude do que ela tinha acabado de revelar. Meu Deus, Jade, você não pode imaginar o que isso significa para mim. Ele aproximou o rosto do dela, a respiração dos dois se misturando no espaço pequeno entre eles. Eu não mereço você, não depois de tudo que passei, não com todos os meus problemas. Jade colocou as mãos no peito dele, sentindo o coração disparado debaixo da camisa. Você merece ser amado, Benjamin. Você merece ser feliz. E eu quero ser eu a pessoa que vai te fazer feliz se você deixar. A resposta dele foi um beijo, suave no início, hesitante, como se ele ainda não conseguisse acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O beijo se aprofundou gradualmente, 20 anos de saudade e amor reprimido se materializando naquele momento. As mãos de Benjamin se emaranharam nos cabelos de Jade, puxando-a mais para perto, enquanto ela se agarrava à camisa dele como se tivesse medo de que aquilo fosse apenas um sonho do qual ela fosse despertar. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam sem ar e com os olhos brilhando de emoção. Eu te amo, Benjamin disse contra os lábios dela, as palavras que ela tinha sonhado ouvir por toda a vida. Eu te amo tanto, Jade. Não sei como demorei tanto para perceber. Ela sorriu através das lágrimas, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade. Eu também te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais urgência, mais paixão, como se estivessem tentando compensar todo o tempo perdido em apenas um momento. A tensão que tinha sido construída durante meses finalmente encontrou sua liberação. Benjamin a puxou mais para perto, as mãos dele explorando as curvas delicadas do corpo dela por cima da roupa, enquanto Jade deixava escapar pequenos suspiros que o deixavam louco de desejo. Jade,
Ele murmurou contra o pescoço dela, a voz rouca de paixão. Você tem certeza? Porque se continuarmos eu não vou conseguir parar. Ela olhou nos olhos dele, vendo a mistura de desejo e preocupação, e soube que aquele era o momento que tinha esperado a vida inteira. Eu tenho certeza, ela disse com uma convicção que surpreendeu os dois. Eu me guardei para este momento, para você. Sempre foi você, Benjamin. A resposta dele foi carregá-la no colo, as pernas dela se enrolando na cintura dele instintivamente, enquanto ele a levava para o sofá no canto do escritório dele. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de paixão, ternura e amor que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Benjamin foi incrivelmente gentil com ela, sabendo que era a primeira vez de Jade, beijando cada lágrima que escorria pelo rosto dela, sussurrando palavras de amor no ouvido dela, enquanto a fazia se sentir a mulher mais especial do mundo. Para Jade, era como se todos os sonhos que ela tinha guardado secretamente estivessem se realizando de uma vez. O homem que ela amava há 20 anos estava ali, tocando-a, amando-a, fazendo-a se sentir completa de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Quando a dor inicial passou e deu lugar ao prazer, ela entendeu por que tinha valido a pena esperar tanto tempo. Não era apenas sobre o ato físico, era sobre a conexão emocional profunda que eles compartilhavam, sobre o amor que finalmente tinha encontrado sua expressão mais íntima. Depois eles ficaram abraçados no sofá, cobertos apenas pela jaqueta dele, os corpos ainda entrelaçados e os corações batendo no mesmo ritmo. Benjamin acariciava os cabelos de Jade, que estava deitada no peito dele, ouvindo as batidas do coração do homem que sempre amou. Não consigo acreditar que isso realmente aconteceu, ela murmurou contra a pele dele. Eu sonhei com esse momento tantas vezes que ainda acho que pode ser um sonho. Benjamin beijou o topo da cabeça dela, apertando-a mais contra o peito. Se for um sonho, eu não quero acordar nunca, ele disse com a voz embargada de emoção. Jade, eu preciso que você saiba que isso não foi apenas desejo ou solidão. Eu te amo de verdade. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci, e eu quero passar o resto da vida provando isso para você. Ela levantou a cabeça para olhar para ele, os olhos brilhando de felicidade. E eu quero passar o resto da vida amando você como você merece ser amado, ela respondeu, selando a promessa com um beijo suave que carregava todo o amor que ela tinha guardado por ele durante toda a vida. As 3 semanas que se seguiram àquela noite mágica no escritório foram as mais felizes da vida de Jade. Benjamin e ela começaram a viver um romance secreto intenso e apaixonado, encontrando momentos roubados durante o dia de trabalho e passando as noites juntos sempre que possível. Ele se tornou ainda mais atencioso e carinhoso, chegando cedo ao escritório só para ter alguns minutos sozinho com ela, trazendo o café preferido dela, deixando pequenos bilhetes na mesa dela com mensagens de amor que a faziam sorrir durante o dia inteiro. Você não faz ideia de como você me completa, ele sussurrava no ouvido dela durante os intervalos, quando tinham certeza de que estavam sozinhos. Eu nunca pensei que podia ser tão feliz. Jade vivia nas nuvens, sentindo como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Depois de 20 anos de espera, ela estava vivendo o sonho de estar nos braços do homem que sempre amou, e cada dia parecia um presente precioso que ela guardava no coração. Eles tomaram cuidado para manter o relacionamento discreto no trabalho, mas fora do escritório viviam como um casal apaixonado. Benjamin a levava para jantar em restaurantes românticos nos arredores de Ribeirão Preto, onde tinham menos chance de encontrar conhecidos, e ela o recebia no apartamento dela para jantares íntimos, que sempre terminavam com eles fazendo amor apaixonadamente. Eu não consigo ficar longe de você, Benjamin dizia toda vez que eles se encontravam, puxando-a para os braços, como se não tivessem se visto há semanas. Você virou uma necessidade na minha vida. Para Jade, essas palavras eram como música, confirmando que ela não estava sonhando e que o amor dela finalmente tinha sido correspondido. Ela se entregava completamente a esses momentos, memorizando cada carinho,
cada beijo, cada declaração de amor, como se quisesse guardar tudo para sempre na memória. Foi durante esse período de felicidade intensa que Jade começou a perceber algumas mudanças no seu corpo. No início, ela atribuiu o cansaço e as náuseas matinais ao estresse do trabalho e à intensidade emocional do relacionamento com Benjamin. Mas quando a menstruação atrasou mais de uma semana, uma suspeita terrível começou a se formar na mente dela. Numa manhã de sábado, quando Benjamin estava em uma reunião de negócios em São Paulo, Jade foi até uma farmácia do outro lado da cidade e comprou um teste de gravidez com as mãos tremendo. Ela fez o teste no banheiro do seu apartamento, com o coração batendo tão forte que ela podia ouvir nas suas orelhas, e quando as duas linhas apareceram no visor, ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Estava grávida. Estava carregando o filho do homem que amava, o homem que acreditava ser estéril. A primeira reação de Jade foi de pânico absoluto. Como ela ia contar para Benjamin? Como ele ia reagir? Ela sabia da dor que ele carregava por acreditar que não podia ter filhos. Sabia como isso tinha destruído o casamento anterior dele. E agora, ela estava grávida, provando que o diagnóstico médico estava errado, mas também colocando Benjamin numa situação impossível. Ele ia ficar feliz? Ia achar que ela tinha mentido sobre alguma coisa? Ia pensar que ela tinha planejado aquilo para prendê-lo? Jade passou o fim de semana inteiro numa montanha-russa emocional, oscilando entre a alegria de estar carregando o filho do homem que amava e o terror de como ele ia receber a notícia. Ela fez mais 2 testes, ambos com o mesmo resultado positivo, e finalmente aceitou que precisava contar para ele, não importando as consequências. Na segunda-feira pela manhã, Benjamin voltou de São Paulo radiante e carinhoso como sempre. "Você fez falta terrível", ele disse, beijando-a suavemente quando chegaram ao escritório antes dos outros funcionários. "Pensei em você a viagem inteira." Jade forçou um sorriso, tentando parecer normal, mas Benjamin conhecia ela bem demais para não perceber que algo estava diferente. "Você está bem? Parece meio pálida", ele observou, tocando o rosto dela com preocupação. "Estou bem", ela mentiu, sem só um pouco cansada. Durante todo o dia, ela tentou encontrar o momento certo para contar, mas sempre que começava a reunir coragem, alguém entrava no escritório ou o telefone tocava. A ansiedade estava corroendo ela por dentro, e Benjamin percebeu que algo estava realmente errado. "Jade, o que está acontecendo? Você está estranha desde que cheguei", ele disse durante o intervalo da tarde, puxando-a para o escritório dele e fechando a porta. "Benjamin, eu preciso te contar uma coisa muito importante." Jade começou sentindo as mãos tremerem e a voz falhar. Ele se aproximou dela, segurando as mãos dela nas suas, com uma expressão de preocupação genuína. "Você pode me contar qualquer coisa, meu amor. O que está te preocupando tanto?" A ternura na voz dele quase a fez chorar, porque ela sabia que tudo ia mudar depois das próximas palavras. "Eu estou grávida", ela disse numa voz quase inaudível, baixando os olhos porque não conseguia olhar para a reação dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jade podia sentir Benjamin se afastando dela fisicamente, largando as mãos dela, e quando ela finalmente teve coragem de levantar os olhos, viu uma expressão de choque e incredulidade no rosto dele que a fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. "O que você disse?" Benjamin perguntou com uma voz estranha, como se não tivesse entendido direito. "Eu disse que estou grávida", Jade repetiu, dessa vez olhando nos olhos dele, tentando encontrar algum sinal de alegria ou pelo menos de aceitação. Mas o que ela viu foi algo muito pior que decepção. Era desconfiança. "Isso é impossível", ele disse, balançando a cabeça e se afastando mais dela. "Jade, isso é impossível. Eu não posso ter filhos. Eu fiz todos os exames, vários médicos confirmaram. Eu sou estéril." A forma como ele disse essas palavras, como se ela estivesse mentindo ou tentando enganá-lo, fez o coração de Jade se despedaçar. "Benjamin, eu sei que é difícil de acreditar, mas os exames podem estar errados. Eu fiz 3 testes diferentes, todos deram positivo. Eu estou grávida e o bebê é seu."
A reação de Benjamin foi ainda pior do que Jade tinha imaginado nos seus piores pesadelos. Como assim o bebê é meu? Ele perguntou com uma voz fria que ela nunca tinha ouvido antes. Jade, você está me dizendo que está grávida de um homem que é medicamente incapaz de ter filhos. Você não vê como isso soa? A acusação implícita nas palavras dele foi como uma bofetada. Jade sentiu o sangue gelar nas veias quando percebeu o que ele estava insinuando. Benjamin, você está sugerindo que eu menti para você? Que eu traí você? Ela perguntou com incredulidade, sentindo lágrimas queimando nos olhos. Eu não sei o que pensar, ele respondeu passando as mãos pelo cabelo num gesto de frustração e raiva. Tudo o que eu sei é que isso não faz sentido. Médicos não erram nesse tipo de coisa, Jade. E, convenientemente, você aparece grávida logo depois que nos envolvemos. As palavras seguintes de Benjamin foram como punhais sendo cravados no coração de Jade, uma por uma. Olha, eu sei que você disse que era virgem, mas talvez você não tenha sido completamente honesta sobre isso. Talvez você tenha tido outros relacionamentos que não contou para mim. Jade sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. O homem que ela amava, que havia poucos minutos estava declarando amor eterno, agora estava questionando a virgindade dela, sugerindo que ela era uma mentirosa e uma manipuladora. Benjamin, como você pode dizer isso? Ela perguntou com a voz quebrada. Você sabe que eu era virgem. Você estava lá. Você viu. Você sentiu. Como pode questionar isso agora? Mas Benjamin parecia ter se fechado completamente para ela, como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. Jade, eu sinto muito, mas isso tudo é muito conveniente. Uma mulher virgem de 28 anos que se entrega para um homem rico e estéril e magicamente engravida logo depois. Você acha que eu planejei isso? Jade perguntou, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Você acha que eu esperei 20 anos por você? Me guardei completamente só para aplicar um golpe? Benjamin, você me conhece desde criança. Como pode pensar uma coisa dessas de mim? Mas ele estava imerso na própria dor e desconfiança, incapaz de ver a mulher que realmente amava através da névoa dos próprios medos. Eu não sei mais o que pensar, Jade. Tudo o que eu sei é que isso é impossível. E se você realmente está grávida, então o pai não sou eu. As palavras saíram como uma sentença final, destruindo não apenas o relacionamento deles, mas também a alma de Jade. Eu acho melhor você procurar outro emprego. Não posso continuar trabalhando com você depois disso. Jade ficou parada ali por um momento, olhando para o homem que amava se transformar num estranho frio e cruel diante dos seus olhos. Benjamin, ela tentou uma última vez, a voz barely um sussurro. Por favor, não faça isso. Não destrua o que temos por causa do medo. Eu te amo, e esse bebê é fruto do nosso amor. Mas ele já tinha se virado de costas para ela, olhando pela janela como se ela não existisse mais. Eu já disse tudo o que tinha para dizer, Jade. Por favor, vá embora. A frieza na voz dele foi o golpe final. Jade pegou a bolsa com as mãos tremendo, dirigiu um último olhar para o homem que acabara de destruir seu mundo e saiu do escritório sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela passou pela mesa dela pegando apenas os pertences pessoais, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários que perceberam que algo grave tinha acontecido, e saiu do prédio carregando não apenas um coração despedaçado, mas também o filho do homem que acabara de rejeitá-la da forma mais cruel possível. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Jade chorou como nunca tinha chorado na vida. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de uma dor profunda que parecia rasgar sua alma. O homem que ela havia amado por 20 anos, para quem tinha se guardado completamente, que havia poucos dias declarava amor eterno, tinha não apenas duvidado da palavra dela, mas sugerido que ela era uma mentirosa e oportunista. Pior ainda, ele tinha rejeitado o filho deles antes mesmo de dar uma chance para a verdade. Jade colocou a mão na barriga ainda lisa, onde uma vida nova estava crescendo, e fez uma promessa silenciosa. Eu vou te amar e te proteger, não importa o que aconteça.
Seu pai pode ter nos rejeitado, mas você sempre vai saber que foi concebido com amor. E assim, numa noite de segunda-feira em Ribeirão Preto, o grande amor da vida de Jade se transformou na maior dor que ela já havia experimentado, deixando-a sozinha para enfrentar uma gravidez que deveria ter sido a maior alegria de suas vidas. Os dias que se seguiram à saída de Jade do escritório foram os mais sombrios da vida dela. Ela se trancou no apartamento, incapaz de enfrentar o mundo exterior e as perguntas que certamente viriam. O enjoo matinal, que antes era apenas um incômodo, agora se tornou uma lembrança dolorosa constante de tudo que tinha perdido. Cada vez que corria para o banheiro, cada vez que sentia o estômago revirar, ela lembrava da expressão de desconfiança e frieza no rosto de Benjamin quando ela contou sobre a gravidez. Como ele pôde duvidar de mim? Ela se perguntava entre soluços, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o perfume dele das noites que passaram juntos. Dona Maria, sua mãe, tentava visitá-la todos os dias, preocupada com o estado da filha, mas Jade inventava desculpas para não abrir a porta. "Estou com gripe, mãe, não quero te contaminar", ela dizia através da porta, sabendo que estava mentindo, mas incapaz de explicar a verdade. Enquanto isso, Benjamin mergulhou no trabalho com uma intensidade obsessiva, chegando ao escritório antes de todo mundo e saindo depois que todos já tinham ido embora. Ele contratou uma nova secretária temporária, uma senhora de 50 anos chamada Dona Carmen, que era eficiente, mas não tinha nem sombra da dedicação e carinho que Jade sempre demonstrou. Toda vez que Dona Carmen entrava no escritório dele com café ou documentos, Benjamin sentia uma pontada no peito, lembrando de como Jade costumava fazer as mesmas tarefas com um cuidado especial que ia muito além das obrigações profissionais. Ele tentava se convencer de que tinha feito a coisa certa, que tinha se protegido de uma situação que podia destruí-lo novamente, mas as noites eram as piores. Sozinho no apartamento dele, ele se pegava olhando para o telefone, lutando contra o impulso de ligar para Jade e pedir desculpas por tudo que tinha dito. Mas o orgulho e o medo eram mais fortes que a saudade. Benjamin tinha construído uma narrativa na mente dele, onde Jade era a vilã, onde ela tinha se aproveitado da vulnerabilidade dele para conseguir vantagem financeira através de uma gravidez que ele ainda acreditava ser impossível. Médicos não erram nessas coisas. Ele repetia para si mesmo sempre que a dúvida começava a se insinuar nos pensamentos dele. "Eu fiz exames com os melhores especialistas de São Paulo. Se eu pudesse ter filhos, eles teriam descoberto." Mas mesmo com toda essa racionalização, ele não conseguia apagar completamente as memórias da noite que passaram juntos, da forma como Jade tinha se entregado para ele com uma pureza e vulnerabilidade que parecia impossível de fingir. Nos momentos mais silenciosos da madrugada, quando as defesas dele estavam baixas, Benjamin se perguntava se não tinha cometido o maior erro da vida dele. A situação de Jade piorou drasticamente na terceira semana após a separação. O estresse emocional estava afetando gravemente a gravidez, e os enjoos se tornaram tão intensos que ela mal conseguia se alimentar. Ela emagreceu visivelmente, os olhos ficaram fundos e sem brilho, e havia dias em que ela mal conseguia sair da cama. Numa tarde de quinta-feira, enquanto tentava preparar um chá para acalmar o estômago, Jade sentiu uma dor forte no baixo ventre e começou a sangrar. O pânico tomou conta dela quando percebeu que podia estar perdendo o bebê, a única coisa que restava da conexão com Benjamin. Com as mãos tremendo, ela ligou para a mãe pedindo ajuda. "Mãe, eu preciso ir ao hospital agora", ela disse com a voz fraca. Eu estou grávida e acho que algo está errado." Dona Maria chegou ao apartamento em 15 minutos e ficou chocada ao ver o estado da filha, mas não perdeu tempo com perguntas, levando Jade imediatamente para o pronto-socorro. No hospital, depois de horas de exames e medicações, o médico confirmou que Jade tinha tido uma ameaça de aborto, causada principalmente pelo estresse extremo. "A gravidez está sendo mantida, mas você precisa de repouso absoluto e, principalmente, precisa cuidar do seu estado emocional, doutor." Henrique explicou com seriedade. "Estresse dessa magnitude pode ser fatal para o bebê.
Você tem algum problema pessoal grave que possa estar causando isso? Jade olhou para a mãe, que segurava a mão dela com força, e finalmente desabou. Ela contou tudo, desde o amor de infância por Benjamin, o relacionamento secreto, a gravidez inesperada e a rejeição cruel que tinha sofrido. Dona Maria ouviu tudo em silêncio, o coração partido pela dor da filha, mas também sentindo uma raiva crescente do homem que tinha destruído a vida da menina que ela tanto amava. Minha filha, por que você não contou isso antes? Dona Maria perguntou com lágrimas nos olhos, acariciando os cabelos de Jade. Você não precisa passar por isso sozinha. Nós vamos cuidar de você e do bebê, não importa o que aconteça. Mas Jade estava inconsolável, não apenas pela dor da rejeição, mas pela culpa de quase ter perdido o bebê por causa do próprio desespero. Eu fui idiota, mãe. Eu esperei 20 anos por ele. Me guardei completamente. E quando finalmente nos entregamos um para o outro, ele duvidou de mim na primeira dificuldade. Como eu pude me iludir tanto? Dona Maria segurou o rosto da filha entre as mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Jade, você não foi idiota por amar. O idiota foi ele por não reconhecer o presente que tinha nas mãos. Mas agora, você precisa pensar no seu bebê, no seu futuro. Esse homem não merece mais nem lágrima sua. Enquanto Jade estava no hospital lutando para salvar a gravidez, a notícia chegou aos ouvidos de Benjamin através de Dona Regina, mãe dele, que tinha encontrado Dona Maria no supermercado e perguntado sobre a filha. A Jade está no hospital, filho. Dona Regina contou naquela noite durante o jantar. Parece que ela teve complicações numa gravidez. Dona Maria estava muito preocupada. Disse que a menina quase perdeu o bebê por causa de estresse. A informação atingiu Benjamin como um raio. Jade realmente estava grávida. Não tinha sido mentira, não tinha sido manipulação. Ela estava carregando uma criança e tinha quase perdido por causa do estresse, e ele sabia exatamente qual era a fonte desse estresse. Gravidez? Ele perguntou tentando parecer casual, mas a voz dele saiu estranha. Ela não disse quem é o pai? Dona Regina balançou a cabeça preocupada. Dona Maria não quis dar detalhes, mas disse que o homem abandonou a Jade quando soube da gravidez. Que tipo de covarde faz isso com uma mulher grávida? Naquela noite, Benjamin não conseguiu dormir. Ele ficou na varanda do apartamento olhando para a cidade iluminada, com a mente em turbilhão. Se Jade realmente estava grávida, se tinha quase perdido o bebê, então talvez os médicos tivessem se enganado sobre ele ser estéril. Talvez ele tivesse cometido o maior erro da vida dele ao rejeitá-la daquela forma cruel. As palavras que tinha dito para ela ecoavam na mente dele como punhais. Se você realmente está grávida, então o pai não sou eu. Como ele tinha sido capaz de dizer uma coisa dessas para a mulher que amava? Como tinha conseguido olhar nos olhos dela e sugerir que ela era mentirosa e oportunista? A lembrança da expressão de dor no rosto de Jade quando ele a rejeitou estava queimando a consciência dele. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Benjamin começou a questionar seriamente se não tinha destruído a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele. Nos dias seguintes, Benjamin se tornou uma sombra de si mesmo. Ele tentava trabalhar, mas se pegava olhando para a mesa onde Jade costumava sentar, lembrando dos sorrisos que ela lhe dedicava toda manhã, da forma carinhosa como ela cuidava de cada detalhe da rotina dele. Dona Carmen era competente, mas fazer café não era a mesma coisa quando não era feito com amor. Receber documentos não era a mesma coisa quando não vinham acompanhados de um olhar carinhoso e um sorriso que iluminava o dia dele. Benjamin começou a perceber que tinha perdido muito mais que uma funcionária eficiente ou mesmo uma amante apaixonada. Ele tinha perdido sua alma gêmea, a mulher que o completava de uma forma que ele nem sabia que era possível. E o pior de tudo era saber que tinha sido ele mesmo quem tinha destruído tudo, com palavras cruéis ditas no calor da insegurança e do medo. A gota d'água veio quando seu pai, Sr. Carlos, comentou casualmente durante uma reunião. Soube que a Jade está passando por dificuldades. Dona Regina disse que ela teve problemas de saúde por causa de uma gravidez complicada. É uma pena.
Ela sempre foi uma menina tão especial. Quem quer que tenha abandonado ela grávida é um canalha. Benjamin sentiu cada palavra como um soco no estômago, principalmente porque sabia que o canalha era ele. Naquele momento, olhando para o pai que sempre admirou, Benjamin percebeu que tinha se tornado exatamente o tipo de homem que desprezava. Alguém que abandona uma mulher grávida. Alguém que escolhe o medo em vez do amor. Alguém que machuca quem mais ama por causa das próprias inseguranças. A dor dessa percepção foi maior que toda a humilhação do divórcio, maior que toda a dor de acreditar que era estéril. Ele tinha se tornado um homem que não conseguia nem reconhecer no espelho. A decisão de Benjamin de procurar a verdade médica veio numa madrugada de insônia, depois de mais uma noite em que ele não conseguiu parar de pensar em Jade e no bebê que ela quase perdeu. Ele estava sentado na sala do apartamento, com uma xícara de café frio nas mãos, quando finalmente admitiu para si mesmo que precisava saber a verdade. E se os médicos realmente estiveram errados todos esses anos? Ele se perguntou pela primeira vez, permitindo que a dúvida que vinha tentando reprimir finalmente viesse à tona. E se eu realmente posso ter filhos e destruir tudo por nada? A possibilidade era ao mesmo tempo esperançosa e aterrorizante, porque significava que ele tinha cometido um erro imperdoável com a mulher que mais amava na vida. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Benjamin ligou para o Dr. Martinez, o urologista de São Paulo, que tinha feito seu diagnóstico original há 5 anos, e marcou uma consulta para refazer todos os exames. Doutor, eu preciso ter certeza absoluta sobre meu diagnóstico, Benjamin explicou durante a consulta, tentando manter a voz firme apesar da ansiedade que o corroía por dentro. Houve uma situação em que uma mulher engravidou, e eu preciso saber se existe alguma possibilidade de eu ser o pai. Dr. Martinez franziu a testa, consultando os arquivos antigos. Benjamin, você se lembra que fizemos uma bateria completa de exames há 5 anos. O resultado foi conclusivo. Azoospermia, ausência total de espermatozoides no sêmen. Mas se você quer ter certeza absoluta, podemos repetir tudo. Benjamin acenou com a cabeça, sentindo o coração bater descompassado. Eu quero repetir tudo, doutor. Todos os exames possíveis, preciso ter certeza absoluta. Doutor. Martinez o encaminhou para fazer novos espermogramas, exames de sangue para verificar níveis hormonais, ultrassom testicular e até mesmo uma biópsia testicular para verificar a produção de espermatozoides. Durante a semana seguinte, enquanto esperava os resultados dos exames, Benjamin viveu num estado de ansiedade constante. Ele mal conseguia se concentrar no trabalho, comia pouco, dormia ainda menos. Toda vez que o telefone tocava, ele esperava que fosse o consultório médico com os resultados. Dona Carmen percebeu que algo estava errado com o chefe, mas não ousou perguntar. Benjamin tinha se tornado ainda mais fechado e irritadiço, chegando ao ponto de ser grosseiro com clientes e fornecedores. Seu pai tentou conversar com ele algumas vezes, preocupado com o comportamento do filho, mas Benjamin desconversava, dizendo que eram apenas questões pessoais que ia resolver logo. A verdade era que ele estava apavorado com as duas possibilidades. Se os exames confirmassem que ele era estéril, significava que Jade realmente tinha mentido, o que ia contra tudo que ele conhecia sobre o caráter dela. Se os exames mostrassem que ele podia ter filhos, significava que tinha destruído o amor da vida dele e rejeitado o próprio filho baseado num erro médico. A ligação que mudou tudo veio numa quarta-feira à tarde. Benjamin estava numa reunião quando a secretária bateu na porta, dizendo que Dr. Martinez estava na linha e que era urgente. Dr. Martinez, os resultados saíram. Benjamin perguntou, dispensando os clientes e fechando a porta do escritório. Benjamin, preciso te ver pessoalmente. Pode vir ao consultório hoje ainda? Os resultados são surpreendentes. O tom da voz do médico fez o coração de Benjamin disparar. Doutor, por favor, me diga pelo telefone. Eu preciso saber agora. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Benjamin, os exames mostram que você tem uma contagem de espermatozoides perfeitamente normal.
Não há nenhum sinal de infertilidade. Os exames anteriores... Bem, parece que houve um erro grave no laboratório há 5 anos. Você nunca foi estéril. O mundo de Benjamin desabou naquele momento. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Dr. Martinez perguntou se ele ainda estava na linha. Doutor, Benjamin conseguiu dizer finalmente, a voz saindo como um sussurro rouco. Você está me dizendo que eu passei 5 anos acreditando que era estéril, que meu casamento acabou por causa disso, que eu rejeitei uma mulher grávida, e tudo isso foi baseado num erro? Dr. Martinez suspirou profundamente. Benjamin, eu sinto muito. Eu sei que isso é chocante. Aparentemente houve uma troca de amostras no laboratório, ou um erro na análise. Eu vou investigar exatamente o que aconteceu, mas o fato é que você sempre foi capaz de ter filhos. Se existe uma mulher grávida alegando que você é o pai, há uma grande possibilidade de que ela esteja dizendo a verdade. Benjamin desligou o telefone e ficou sentado na cadeira por quase 1 hora, incapaz de processar completamente a informação que tinha recebido. 5 anos de dor, de se sentir menos homem, de carregar a culpa pelo fim do casamento, de acreditar que nunca poderia dar filhos para uma mulher que amasse. E tudo tinha sido um erro. Pior ainda, ele tinha usado essa condição para destruir Jade, para duvidar da honestidade dela, para sugerir que ela era mentirosa e oportunista. A lembrança das palavras cruéis que tinha dito para ela naquela tarde terrível voltou com força total. Se você realmente está grávida, então o pai não sou eu. Como ele ia conseguir viver consigo mesmo, sabendo que tinha dito isso para a mulher que amava, carregando o filho dele? Naquela noite, Benjamin se embebedou pela primeira vez em anos. Ele ficou no apartamento, bebendo uísque direto da garrafa e repassando mentalmente cada momento da discussão com Jade. Ele lembrou da expressão de choque e dor no rosto dela quando ele sugeriu que ela tinha mentido sobre ser virgem. Lembrou de como ela tinha implorado para ele acreditar nela, de como tinha dito que o amava há 20 anos e que tinha se guardado completamente para ele. E ele tinha jogado tudo isso na cara dela da forma mais cruel possível. Meu Deus, o que eu fiz? Ele repetia para si mesmo, sentindo cada palavra como uma punhalada na consciência. Eu destruí a mulher mais pura e especial que já conheci por causa de um erro médico. Eu sou o pior tipo de homem que pode existir. A ressaca emocional na manhã seguinte foi pior que a física. Benjamin acordou no sofá da sala, ainda vestindo a roupa do dia anterior, com a boca seca e a cabeça latejando. Mas a dor física não era nada comparada à agonia emocional que ele sentia. Jade estava grávida do filho dele. Tinha quase perdido o bebê por causa do estresse que ele tinha causado e provavelmente o odiava mais que qualquer pessoa no mundo. Como ele ia conseguir se perdoar? Como ia conseguir olhar no espelho sabendo que tinha se comportado como o pior tipo de covarde? Benjamin tomou banho, se trocou e pela primeira vez em semanas se olhou realmente no espelho. O homem que viu refletido ali era alguém que ele não reconhecia. Olhos fundos, expressão amarga, a aparência de alguém que tinha perdido a alma. Eu preciso consertar isso, ele disse para o reflexo. Não importa o que seja necessário, eu preciso reconquistar Jade e pedir perdão pelo resto da vida por ter duvidado dela. Mas como pedir perdão por algo tão grave? Como explicar que tinha rejeitado ela e o bebê baseado numa informação médica errada? Como convencê-la de que realmente a amava quando suas ações tinham provado exatamente o contrário? Benjamin passou o dia inteiro tentando encontrar uma forma de se aproximar de Jade, mas toda vez que pegava o telefone para ligar, desistia. O que ele ia dizer? Oi, Jade. Desculpa ter sugerido que você era uma mentirosa e oportunista, mas descobri que posso ter filhos? Parecia ridículo, inadequado, insuficiente para a magnitude do erro que tinha cometido. Ele pensou em aparecer na casa dela, mas imaginou como ela se sentiria ao vê-lo depois de tudo que tinha acontecido. Jade provavelmente tinha construído uma nova vida sem ele. Estava se recuperando da dor que ele tinha causado e talvez a aparição dele só trouxesse mais sofrimento.
Foi Dona Regina quem deu a ele a informação que precisava para tomar uma decisão. Filho, eu soube que a Jade não está bem, ela comentou durante o jantar de domingo. Dona Maria disse que ela teve que parar de trabalhar por causa das complicações na gravidez. A coitada está fazendo repouso absoluto, sozinha naquele apartamento pequeno, tentando se recuperar do estresse que quase a fez perder o bebê. Benjamin sentiu uma pontada no peito. Ela está sozinha? Ele perguntou, tentando parecer casual. Completamente. O pai da criança sumiu no mundo, segundo Dona Maria. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida, Benjamin? Eu não consigo entender. Cada palavra da mãe era como um tapa na cara dele, lembrando-o de que ele era exatamente esse tipo de homem que ela estava criticando. Naquele momento, Benjamin tomou uma decisão. Não importava o quanto Jade o odiasse, não importava se ela nunca conseguisse perdoá-lo, ele tinha que tentar. Ele devia isso para ela, para o bebê e para o homem que queria voltar a ser. Na segunda-feira seguinte à revelação médica, Benjamin acordou com uma determinação que não sentia há semanas. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer na porta de Jade e esperar que ela o ouvisse, não depois de tudo que tinha acontecido. Primeiro, ele precisava encontrar uma forma de se aproximar dela, de mostrar que tinha descoberto a verdade e que estava genuinamente arrependido. Ele passou a manhã inteira no escritório sem conseguir se concentrar em nada, rabiscando rascunhos de cartas que nunca pareciam adequadas para expressar a magnitude do seu arrependimento. Como você pede desculpas por ter destruído a vida da pessoa que mais ama? Ele se perguntava, amassando mais um papel e jogando na lixeira. Finalmente, ele decidiu que palavras no papel não seriam suficientes. Ele precisava falar com ela pessoalmente, mesmo que isso significasse ser rejeitado da forma mais dolorosa possível. Benjamin saiu do escritório no meio da tarde, dirigindo pelo centro de Ribeirão Preto até chegar ao prédio onde Jade morava. Ele ficou no carro por quase 1 hora, olhando para as janelas do apartamento dela no 3º andar, tentando reunir coragem para subir. Várias vezes, ele colocou a mão na maçaneta da porta e várias vezes desistiu. E se ela não quiser me ver? E se minha presença causar mais estresse e colocar o bebê em risco novamente? Ele pensava, atormentado pela possibilidade de causar mais dano ainda. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, Benjamin desceu do carro e caminhou até a portaria do prédio. O porteiro Sr. José o reconheceu imediatamente. Boa tarde, Dr. Benjamin. Faz tempo que não o vejo por aqui. Benjamin respirou fundo. Boa tarde, Seu José. Eu gostaria de falar com a Jade, mas... Bem, a situação é complicada. Você poderia anunciar minha visita? Sr. José subiu até o apartamento e voltou alguns minutos depois com uma expressão constrangida. Dr. Benjamin, a senhorita Jade pediu para dizer que não quer receber visitas no momento. Ela disse que está de repouso médico. Benjamin sentiu o coração afundar, mas não se surpreendeu. Seu José, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas é muito importante que eu fale com ela. Poderia pelo menos entregar uma mensagem? O porteiro hesitou vendo o desespero no rosto do homem. Doutor, eu não costumo me meter na vida dos moradores, mas posso ver que o senhor está sofrendo. Que mensagem quer que eu leve? Benjamin pensou por um momento. Diga para ela que eu descobri a verdade sobre minha condição médica. Diga que ela estava certa sobre tudo e que eu preciso pedir perdão pessoalmente. Sr. José acenou e subiu novamente, mas voltou com a mesma resposta. Jade não queria vê-lo. Frustrado, mas não derrotado, Benjamin decidiu tentar uma abordagem diferente. Se Jade não queria falar com ele diretamente, talvez ele conseguisse chegar até ela através da família. Na manhã seguinte, ele foi até a casa dos pais de Jade, uma residência simples, mas bem cuidada no bairro Jardim Mosteiro. Dona Maria atendeu a porta e, quando viu quem era, sua expressão se fechou imediatamente. O que você quer aqui? Ela perguntou, com uma frieza que Benjamin nunca tinha visto na mulher que sempre o tratara como um filho. Dona Maria, eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso muito conversar com a senhora e com seu Antônio. É sobre a Jade e...
E sobre tudo o que aconteceu. Dona Maria hesitou, claramente dividida entre a raiva que sentia dele e a curiosidade sobre o que ele tinha a dizer. Antônio! Ela gritou para dentro da casa. Venha aqui! O Benjamin quer conversar com a gente. Senhor Antônio apareceu na porta e sua reação foi ainda mais hostil que a da esposa. Você tem coragem de aparecer aqui depois do que fez com minha filha? Ele disse, a voz carregada de indignação. Você sabe que ela quase perdeu o bebê por causa do que você disse para ela? Você sabe que ela está de repouso absoluto, tomando remédios para não entrar em depressão. Cada palavra de Senhor Antônio era como um soco no estômago de Benjamin, mas ele sabia que merecia cada acusação. Eu sei, seu Antônio, eu sei que fui terrível com ela, e vim aqui para explicar e pedir perdão. Por favor, me deem 5 minutos para contar o que descobri. Dona Maria e Senhor Antônio se entreolharam, e finalmente Dona Maria suspirou. Entre, mas se você veio aqui para fazer mais alguma maldade com minha filha, eu juro que chamo a polícia. Sentado na sala simples, mas aconchegante, onde tinha passado tantas tardes da infância, Benjamin contou tudo para os pais de Jade. Ele explicou sobre o diagnóstico de infertilidade que tinha recebido há 5 anos, sobre como isso tinha afetado seu casamento e sua autoestima, sobre o medo que tinha de se envolver novamente. Quando a Jade me contou que estava grávida, eu entrei em pânico. Ele admitiu com a voz embargada. Eu não conseguia aceitar que os médicos pudessem ter errado. Era mais fácil acreditar que ela estava mentindo do que aceitar que eu tinha vivido 5 anos de dor desnecessária. Ele pausou, passando as mãos pelo rosto. Semana passada eu refiz todos os exames. Os médicos confirmaram que eu nunca fui estéril. Foi um erro do laboratório há 5 anos. Jade estava dizendo a verdade o tempo todo e eu a tratei da pior forma possível. Dona Maria levou a mão ao peito, chocada. Você está dizendo que minha neta é realmente sua filha? Benjamin acenou, lágrimas se formando nos olhos. Estou dizendo que destruí a vida da mulher que mais amo e rejeitei minha própria filha por causa de um erro médico. O silêncio que se seguiu foi pesado. Senhor Antônio olhava para Benjamin com uma mistura de raiva e pena, enquanto Dona Maria chorava silenciosamente. Benjamin, ela disse finalmente, você não faz ideia do que sua filha sofreu. Ela ficou 2 semanas sem comer direito, chorando dia e noite. Quando começou a sangrar e foi parar no hospital, ela gritava que ia perder o bebê por sua culpa. O médico disse que ela teve uma crise nervosa tão forte que quase causou um aborto espontâneo. Cada palavra de Dona Maria era como uma facada no coração de Benjamin. Ela me ama há 20 anos, Benjamin. 20 anos. Ela recusou dezenas de pretendentes, se guardou completamente para você, e quando vocês finalmente ficaram juntos, você a destruiu na primeira dificuldade. Benjamin não conseguia parar de chorar. Eu sei, Dona Maria. Eu sei que fui o pior tipo de homem que existe, mas eu preciso da ajuda de vocês. Preciso de uma chance de pedir perdão para ela, de explicar tudo o que descobri. Senhor Antônio se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para Benjamin. Você quer saber a verdade, menino? Jade ainda te ama. Mesmo depois de tudo que você fez, ela ainda fala seu nome durante o sono. Ela chora se segurando na barriga, dizendo que queria que a filha tivesse um pai presente. Ele se virou, os olhos duros, mas não sem compaixão. Mas ela está com medo, Benjamin. Medo de acreditar em você novamente e ser destruída outra vez. Ela disse que prefere criar a menina sozinha, a arriscar passar por aquela humilhação novamente. Benjamin se levantou também, desesperado. Seu Antônio, eu juro pela memória dos meus avós que nunca mais vou duvidar dela. Eu vou passar o resto da vida provando que mereço o perdão dela. Só preciso de uma chance de explicar tudo pessoalmente. Dona Maria e Senhor Antônio conversaram baixinho por alguns minutos, e finalmente Dona Maria voltou para perto de Benjamin. Nós vamos tentar convencer ela a te ouvir, mas com uma condição. Você vai trazer os resultados dos seus exames, vai mostrar para ela que realmente descobriu a verdade. E se ela decidir te dar uma segunda chance, você vai tratá-la como a rainha que ela é.
Porque se você magoar minha filha novamente, Benjamin, eu mesma vou na sua casa e vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer. Benjamin sorriu através das lágrimas, vendo um lampejo da Dona Maria carinhosa que ele conhecia desde criança. Eu prometo, Dona Maria, eu vou passar o resto da vida fazendo ela feliz, se ela me deixar. Senhor Antônio suspirou profundamente. Está bem. Nós vamos falar com ela hoje à noite. Mas, Benjamin, você precisa entender que talvez seja tarde demais. Jade construiu uma parede em volta do coração dela, e talvez não seja possível derrubá-la. Naquela noite, Benjamin ficou acordado até de madrugada, esperando uma ligação dos pais de Jade. Quando o telefone finalmente tocou às 2 da manhã, era Dona Maria. Benjamin, conseguimos convencer ela a te ouvir. Mas tem condições. Vocês vão se encontrar aqui em casa com a gente presente e você tem 15 minutos para falar. Se ela decidir que não quer continuar a conversa, você vai embora e não vai insistir mais. Benjamin sentiu uma mistura de alívio e terror. Obrigado, Dona Maria. Quando? Amanhã às 3 da tarde. E Benjamin, leve os exames médicos. Jade disse que só vai acreditar se vir os papéis com os próprios olhos. Benjamin concordou, sabendo que aqueles 15 minutos seriam os mais importantes da vida dele. Era sua única chance de recuperar o amor que tinha perdido por causa do próprio medo e orgulho. Benjamin passou a noite e a manhã seguinte numa ansiedade indescritível. Ele tomou banho 3 vezes, trocou de roupa 5 vezes e ensaiou o discurso que faria para Jade dezenas de vezes no espelho. Às 2 da tarde, ele já estava no carro com os exames médicos numa pasta, dirigindo devagar pelas ruas de Ribeirão Preto, tentando atrasar o máximo possível o momento do encontro, porque estava apavorado com a possibilidade de ser rejeitado definitivamente. 15 minutos, ele repetia para si mesmo. 15 minutos para desfazer o maior erro da minha vida. Quando chegou na casa dos pais de Jade, Benjamin ficou no carro por alguns minutos, respirando fundo e tentando se acalmar. Ele sabia que aquela era provavelmente sua única chance e não podia desperdiçá-la sendo covarde ou orgulhoso. Ele precisava ser completamente honesto, vulnerável e aceitar qualquer decisão que Jade tomasse. Dona Maria o recebeu na porta com uma expressão séria, mas não hostil. Ela está na sala com o pai dela, ela disse baixinho. Benjamin, eu quero que você saiba que ela chorou a manhã inteira, depois que falamos ontem. Não sei se foi de alívio por saber que você descobriu a verdade, ou de medo de ser machucada novamente. Seja gentil com ela. Benjamin acenou, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Eu vou ser, Dona Maria. Eu prometo. Ele entrou na sala e viu Jade sentada no sofá, visivelmente grávida agora, com a barriga redonda e as mãos protetivamente sobre ela. Ela estava mais magra que antes, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Quando seus olhos se encontraram, Benjamin sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Havia tanta dor naquele olhar, tanta decepção, que ele quase não conseguiu se manter de pé. Oi, Jade, ele disse com a voz embargada, parando a alguns metros de distância dela. Obrigada por aceitar me ouvir. Jade o olhou em silêncio por um longo momento, e Benjamin pôde ver a luta interna que estava acontecendo dentro dela. Ele estava diferente, ela percebeu. Mais magro, olhos fundos, a aparência de alguém que tinha sofrido tanto quanto ela. Meus pais disseram que você descobriu alguma coisa sobre sua condição médica. Ela disse finalmente, a voz fria, mas não cruel. É verdade? Benjamin acenou, tirando os papéis da pasta com as mãos tremendo. Jade, eu refiz todos os exames na semana passada. Os médicos confirmaram que eu nunca fui estéril. Houve um erro no laboratório há 5 anos, uma troca de amostras ou algo assim. Eu passei 5 anos acreditando numa mentira. Ele estendeu os papéis para ela, mas Jade não se moveu para pegá-los. Senhor Antônio, o senhor poderia dar uma olhada nos exames, por favor? Ela pediu para o pai. Senhor Antônio pegou os papéis, colocou os óculos de leitura e examinou cuidadosamente os resultados. São exames recentes, ele confirmou,
e realmente mostram que ele pode ter filhos normalmente. Jade fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Então você estava errado sobre tudo, ela disse numa voz quase inaudível. Você me acusou de mentir, de ser oportunista, de tentar aplicar um golpe e estava errado sobre tudo. Benjamin se ajoelhou no chão na frente dela, as próprias lágrimas correndo livremente pelo rosto. Jade, eu sei que não existe desculpa para o que eu fiz. Eu sei que as palavras que disse foram imperdoáveis. Mas eu preciso que você saiba que eu estava apavorado, não de você, mas de mim mesmo. Eu tinha acabado de sair de um casamento destruído por causa dessa suposta infertilidade. E quando você me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Você entrou em pânico, Jade repetiu, abrindo os olhos para olhar para ele, e decidiu que era mais fácil me destruir do que questionar um diagnóstico médico de 5 anos atrás. A dor na voz dela era cortante. Benjamin, você me conhece desde que éramos crianças. Você sabia que eu era virgem, sabia que eu tinha me guardado para você, sabia que eu te amava há 20 anos. E mesmo assim, na primeira dificuldade, você escolheu duvidar de mim em vez de duvidar de um papel. Benjamin soluçou, sabendo que cada palavra dela era verdade e merecida. Eu sei, Jade. Eu sei que fui covarde, que fui cruel, que fui tudo de ruim que um homem pode ser. Eu não tenho desculpa, só tenho arrependimento. Um arrependimento que está me matando por dentro todos os dias desde que você saiu do escritório. Jade colocou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer, e Benjamin notou o gesto. É uma menina? Ele perguntou suavemente. Jade hesitou, mas finalmente acenou. O médico confirmou na semana passada. É uma menina. Benjamin fechou os olhos, imaginando a filha que tinha rejeitado sem nem conhecer. Jade, eu sei que não mereço, mas posso tocar na sua barriga? Só uma vez? A pergunta pegou Jade de surpresa, e ela viu tanta vulnerabilidade no rosto dele que seu coração endurecido começou a rachar ligeiramente. Por que você quer tocar? Ela perguntou. Porque é minha filha, ele disse com a voz quebrada. E eu quase a perdi para sempre por causa da minha covardia. Eu quero pedir desculpas para ela também. Jade olhou para os pais, que estavam em silêncio, mas claramente emocionados com a cena. Depois de um longo momento, ela acenou ligeiramente. Benjamin se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado, e colocou a mão grande e trêmula na barriga redonda de Jade. No exato momento em que ele tocou, o bebê deu um chute forte, como se estivesse respondendo à presença do pai. Benjamin soltou um soluço alto, completamente dominado pela emoção. Ela me reconhece, ele sussurrou. Mesmo eu tendo sido tão terrível, ela me reconhece. Jade estava chorando também, vendo Benjamin falar com a barriga dela. Filhinha, é o papai. Eu sinto muito por ter demorado tanto para conhecer você. Papai foi muito idiota, mas ele te ama tanto, tanto. A cena era tão emocionante que Dona Maria estava chorando abertamente. Jade, Benjamin disse, levantando os olhos para encontrar o olhar dela. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você poderia me dar uma segunda chance? Não precisa ser agora. Não precisa ser rápido. Eu espero o tempo que for necessário. Eu vou provar todos os dias que mudei, que aprendi, que nunca mais vou duvidar de você. Eu vou cuidar de você e da nossa filha como vocês merecem. Eu vou passar o resto da vida pedindo perdão por ter sido tão cego e cruel. Jade o olhou por um longo tempo, vendo a sinceridade desesperada no rosto dele, sentindo o movimento da filha na barriga como se o bebê estivesse reagindo à presença do pai. Benjamin, você me machucou de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Você quebrou meu coração, quase me fez perder nossa filha, me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre amor e confiança. Eu sei, ele disse, a voz apenas um sussurro. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas Jade, eu te amo. Eu sempre te amei, desde criança. O que eu senti por você nunca mudou, nem mesmo quando eu estava sendo terrível. Meu medo me fez agir como um monstro, mas meu amor por você nunca diminuiu nem um pouco.
Jade fechou os olhos, sentindo a luta entre o coração que ainda amava Benjamin e a mente que a alertava sobre o perigo de confiar nele novamente. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Eu preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Se você realmente quer uma segunda chance, vai ter que provar que mudou. E vai ter que aceitar que talvez eu nunca consiga confiar em você completamente de novo. Benjamin acenou imediatamente. Eu aceito qualquer condição, Jade. Qualquer coisa que você precisar de mim, eu vou fazer. Só me dê uma chance de provar que posso ser o homem que você e nossa filha merecem. 2 semanas se passaram antes que Jade ligasse para Benjamin. Foram 2 semanas de ansiedade torturante para ele, que passou os dias trabalhando mecanicamente e as noites acordado, se perguntando se ela tinha decidido dar uma chance ao relacionamento ou se tinha escolhido seguir a vida sozinha com a filha. Quando o telefone finalmente tocou numa quinta-feira à noite, Benjamin atendeu no primeiro toque. Benjamin. A voz de Jade do outro lado da linha era suave, mas ele conseguia perceber a hesitação. Eu pensei muito sobre nossa conversa, sobre tudo o que aconteceu. Eu gostaria de tentar novamente, mas com algumas condições. O coração de Benjamin disparou. Qualquer condição, Jade. Qualquer coisa que você precisar. Ela respirou fundo antes de continuar. Primeiro nós vamos devagar, muito devagar. Eu não consigo simplesmente esquecer a dor que senti e voltar para onde estávamos antes. Segundo, você vai fazer terapia porque precisa entender por que reagiu daquela forma para que nunca mais aconteça. E terceiro, se você me decepcionar novamente, se você duvidar de mim mais uma vez, é o fim definitivo. Eu não vou ter forças para passar por isso outra vez. Benjamin concordou com todas as condições sem hesitar. Jade, eu vou fazer tudo o que você pediu e mais. Eu já marquei terapia para a semana que vem e vou trabalhar em mim mesmo até você se sentir segura novamente. Eles combinaram de se encontrar no fim de semana, apenas para conversar em terreno neutro. Benjamin sugeriu a praça onde brincavam quando crianças, um lugar cheio de memórias boas que talvez ajudasse a reconstruir a conexão entre eles. No sábado pela tarde, quando Benjamin viu Jade caminhando pela praça, agora com quase 6 meses de gravidez, a barriga bem arredondada e as mãos apoiadas nas costas por causa do peso, ele sentiu uma mistura de amor intenso e culpa profunda. Ela estava linda, com um vestido floral que realçava a gravidez, mas ele podia ver o cansaço nos olhos dela, as marcas do estresse que ele tinha causado. Como você está se sentindo? Ele perguntou quando ela se sentou no banco ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Fisicamente ou emocionalmente? Ela respondeu com um leve sorriso triste. Fisicamente ela está crescendo bem. O médico disse que está tudo normal agora. Emocionalmente, eu estou tentando, Benjamin. Estou tentando acreditar que podemos consertar isso. Eles conversaram por 2 horas, principalmente sobre coisas práticas, como estava sendo a gravidez, os preparativos para a chegada do bebê, as preocupações dela sobre ser mãe solteira, que agora talvez não fossem mais necessárias. Benjamin a ouviu com atenção total, fazendo perguntas cuidadosas, mostrando interesse genuíno em cada detalhe. Eu perdi tantos momentos importantes, ele disse quando ela contou sobre a primeira ultrassom, onde descobriu o sexo do bebê. A primeira vez que você sentiu ela se mexer, as primeiras fotos da ultrassom, eu perdi tudo por causa da minha covardia. Nos encontros seguintes, que foram acontecendo com mais frequência conforme Jade foi se sentindo mais confortável, Benjamin mostrou um lado dele que ela nunca tinha visto antes. Vulnerável, atencioso, completamente focado em reconquistar a confiança dela. Ele trouxe livros sobre gravidez e paternidade que tinha comprado, mostrou as pesquisas que tinha feito sobre o desenvolvimento do bebê e sempre perguntava como ela estava se sentindo antes de falar qualquer outra coisa. Você não precisa tentar tanto, Jade disse numa tarde, vendo ele com uma pilha de revistas sobre maternidade. Eu não estou tentando impressionar você com o conhecimento, Benjamin respondeu.
Eu estou tentando recuperar o tempo perdido, aprender tudo o que posso para ser um bom pai. E principalmente estou tentando mostrar que você e nossa filha são a prioridade máxima na minha vida agora. Um mês depois do reencontro, Benjamin pediu para acompanhar Jade numa consulta médica. Você tem certeza de que quer ir? Ela perguntou, ainda não totalmente acostumada com o interesse dele. Jade, eu perdi as primeiras consultas por causa da minha idiotice. Se você me deixar, eu quero estar presente em todas as próximas. No consultório, Benjamin ficou emocionado ao ver a filha na tela do ultrassom, segurando a mão de Jade quando o médico explicou o desenvolvimento do bebê. Ela está perfeita, Dr. Henrique disse, e vocês podem ver aqui que ela tem o nariz do pai. Benjamin olhou para Jade com lágrimas nos olhos. Ela é linda igual a mãe, ele sussurrou. Depois da consulta, eles foram almoçar juntos, e pela primeira vez desde a reconciliação, a conversa fluiu naturalmente, como nos velhos tempos. Você escolheu algum nome para ela? Benjamin perguntou. Eu estava pensando em Helena, Jade respondeu. Helena Oliveira, que acha? Benjamin sorriu, tocado por ela ter incluído o sobrenome dele. Helena é perfeito, é um nome forte, bonito, igual à mãe dela. Conforme os meses passaram, Benjamin foi gradualmente reconquistando o lugar no coração de Jade e na vida dela. Ele se mudou para um apartamento mais próximo da casa dela, não para pressionar, mas para estar disponível sempre que ela precisasse. Ele a acompanhava nas compras para o enxoval do bebê, montou o berço no apartamento dela, fez curso de gestante ao lado dela, aprendendo técnicas de respiração e massagem para ajudar durante o parto. Você não precisa fazer tudo isso, Jade disse numa noite, quando ele apareceu com o jantar pronto depois que ela reclamou de estar cansada demais para cozinhar. Eu preciso sim, ele respondeu, aquecendo a comida para ela. Eu preciso mostrar todos os dias que você pode contar comigo, que eu mudei, que nunca mais vou te abandonar quando você mais precisar de mim. A transformação de Benjamin foi sendo percebida não apenas por Jade, mas por todos ao redor. Dona Maria e Senhor Antônio, que no início o recebiam com desconfiança, começaram a ver que o arrependimento dele era genuíno e que ele realmente estava se esforçando para ser um homem melhor. Ele não é mais o mesmo menino orgulhoso de antes, Dona Maria comentou com a filha numa tarde. Você pode ver nos olhos dele que ele aprendeu a lição da pior forma possível. Jade concordou, mas ainda mantinha uma guarda saudável. Eu posso ver que ele mudou, mãe. Mas eu não posso esquecer completamente a dor que senti. É um processo e vai levar tempo. Benjamin respeitava completamente o ritmo de Jade, nunca pressionando por mais intimidade física ou emocional do que ela estava disposta a dar. Quando Jade entrou no 8º mês de gravidez, Benjamin pediu para ela se mudar para a casa dele. Não por obrigação ou pressão, ele explicou, mas porque eu quero cuidar de você nas últimas semanas. Quero estar presente se você precisar de alguma coisa durante a madrugada. Quero poder levar você para o hospital quando chegar a hora. Jade hesitou, mas finalmente concordou. A casa dele era maior, mais confortável, e ela tinha que admitir que estava ficando difícil lidar com tudo sozinha. Mas eu durmo no quarto de hóspedes, ela deixou claro. Por enquanto, você dorme onde se sentir mais confortável, Benjamin respondeu. Eu só quero que você e Helena estejam seguras e bem cuidadas. Nos últimos 2 meses de gravidez, vivendo na mesma casa, eles reconstruíram uma intimidade cuidadosa. Benjamin cozinhava para ela, massageava os pés inchados, conversava com a barriga dela toda noite, prometendo para Helena que ia ser o melhor pai do mundo. Uma noite, quando Jade estava com quase 9 meses, ela sentiu as primeiras contrações. Benjamin entrou em pânico total, correndo pela casa pegando a mala da maternidade, ligando para o médico para os pais dela, esquecendo completamente de toda a preparação que tinha feito. Benjamin, calma, Jade disse, rindo apesar da dor. Ainda não é hora. São só contrações de treinamento. Mas ver ele tão nervoso e preocupado com ela e com o bebê tocou o coração de Jade de uma forma profunda.
Naquela noite, pela primeira vez desde a reconciliação, ela permitiu que Benjamin dormisse ao lado dela, não romanticamente, mas como apoio, como o pai da filha dela que estava prestes a nascer. Obrigada, ela sussurrou no escuro. Por quê? Ele perguntou. Por não desistir de nós. Por lutar para reconquistar nossa confiança. Por se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser. Benjamin beijou suavemente a testa dela. Obrigado você por me dar uma segunda chance que eu não merecia. Eu vou passar o resto da vida provando que valeu a pena acreditar em mim novamente. As contrações reais começaram numa madrugada de terça-feira, às 3 da manhã. Jade acordou com uma dor diferente das outras, mais intensa e regular, e cutucou Benjamin gentilmente. Acho que é agora, ela disse, tentando manter a calma apesar da ansiedade. Benjamin saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Começou a correr pela casa, procurando as chaves do carro que estavam no bolso da calça dele, gritando: Cadê a mala? Cadê o telefone do médico? Meu Deus, está acontecendo! Jade, mesmo com dor, não conseguiu evitar rir da situação. Benjamin, respira. A mala está na entrada há 2 meses, o telefone do médico está na geladeira e você está de cueca. Ele parou, olhou para baixo, percebeu que realmente estava só de cueca e correu para se vestir enquanto murmurava: Calma, Benjamin, você treinou para isso. Respira fundo, seja o apoio que ela precisa. No hospital, Benjamin se revelou simultaneamente o melhor e o pior acompanhante possível. Ele segurava a mão de Jade durante as contrações com tanta força que ela teve que pedir para ele afrouxar o aperto, oferecia água a cada 5 minutos, mesmo quando ela dizia que não queria, e perguntava para as enfermeiras se estava tudo normal a cada gemido que Jade dava. Amor, você está me deixando mais nervosa que a dor, Jade disse durante uma pausa entre as contrações, mas o sorriso no rosto dela mostrava que, apesar de tudo, ela estava feliz por ele estar ali. Desculpa, eu só estou apavorado de perder vocês duas, Benjamin confessou. Eu passei tanto tempo com medo de não poder ter filhos, e agora que está acontecendo, estou com medo de que algo dê errado. Dr. Henrique, que acompanhou toda a gravidez desde o início conturbado, sorriu para o casal. Está tudo correndo perfeitamente. Helena é uma menina forte, igual à mãe. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Benjamin estava posicionado ao lado da cabeça de Jade, sussurrando palavras de encorajamento no ouvido dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia entre as contrações. Nossa princesa está quase aqui, amor. Só mais um pouquinho. Quando o Dr. Henrique anunciou que podia ver a cabeça do bebê, Benjamin olhou e imediatamente começou a chorar. Ela tem cabelo escuro igual ao seu, ele disse para Jade, a voz embargada de emoção. Ela é perfeita. E quando Helena finalmente nasceu, aos prantos e com os pulmões funcionando perfeitamente, Benjamin soluçou tão alto que a enfermeira perguntou se ele estava passando mal. Ela é linda, ele repetia sem parar, olhando para a filhinha pequenina e avermelhada nos braços de Jade. Ela é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Dr. Henrique ofereceu para Benjamin cortar o cordão umbilical e suas mãos tremeram tanto que o médico teve que ajudar. Pronto, papai. Agora ela está oficialmente no mundo, Dr. Henrique brincou. Benjamin olhou para Jade, que estava exausta mas radiante, segurando Helena contra o peito, e sentiu como se seu coração fosse explodir de amor e gratidão. Jade, obrigado, ele disse, beijando a testa suada dela. Obrigado por me dar a família mais perfeita do mundo. Obrigado por me perdoar e me deixar estar aqui. Jade sorriu, tocando o rosto dele. Obrigado você por se tornar o homem que nossa filha merece ter como pai. Naquele momento, vendo Benjamin segurar Helena pela primeira vez, com tanto cuidado como se ela fosse feita de cristal, Jade soube que tinha tomado a decisão certa ao dar uma segunda chance para o amor deles. Nas primeiras semanas de vida de Helena, Benjamin se revelou um pai completamente apaixonado e dedicado. Ele acordava para todas as mamadas da madrugada, trocava fraldas com uma delicadeza exagerada,
conversava com a bebê sobre tudo e qualquer coisa. Hoje o papai vai trabalhar algumas horinhas, mas vai voltar logo para ver você. Ele dizia para Helena toda manhã antes de sair: cuida da mamãe para mim, tá? Jade observava essas cenas com o coração cheio, vendo como Benjamin tinha se transformado completamente. O homem que um dia duvidou da gravidez dela, agora era o pai mais presente e carinhoso que ela poderia imaginar. Você está spoilando ela. Jade brincava quando via Benjamin cantando canções de ninar, elaboradas para Helena dormir. Eu estou compensando o tempo que perdi duvidando que ela existia. Ele respondia sempre. Eu tenho 20 anos de amor acumulado para dar para vocês duas. 6 meses depois do nascimento de Helena, numa noite em que a bebê finalmente dormiu a noite toda, Benjamin pediu Jade em casamento. Não foi nada elaborado ou grandioso, apenas os dois na sala da casa deles, ela amamentando Helena e ele ajoelhado no chão com um anel simples mas lindo. Jade, eu sei que não mereço você depois de tudo que fiz, mas quero passar o resto da vida provando que posso ser o marido e pai que vocês merecem. Quer se casar comigo? Jade olhou para Helena, dormindo pacificamente nos braços dela, depois para Benjamin com lágrimas de felicidade nos olhos e acenou. Sim, eu quero, porque você provou que as pessoas podem mudar, que o amor pode superar os erros e que nossa família vale qualquer luta. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas emocionante, com Helena no colo de Jade durante os votos, e os pais dos dois chorando de felicidade por ver que o amor tinha triunfado sobre o medo e o orgulho. Anos depois, quando Helena já caminhava e falava papai com a mesma facilidade que dizia mamãe, Benjamin ainda acordava algumas manhãs sem acreditar na felicidade que tinha conquistado. Ele olhava para Jade dormindo ao lado dele, para Helena brincando no quarto dela, e se lembrava da noite terrível em que quase perdeu tudo por causa do medo. Nunca mais, ele prometia silenciosamente todos os dias. Nunca mais vou deixar o medo ser mais forte que o amor. E assim, numa manhã ensolarada em Ribeirão Preto, enquanto observava Jade ensinando Helena a dar os primeiros passos no jardim da casa deles, Benjamin soube que tinha se tornado o homem que sempre deveria ter sido. Um marido que confia, um pai presente e alguém que aprendeu que o amor verdadeiro não duvida, protege, perdoa e constrói uma família baseada na confiança e no carinho mútuo. E assim chegamos ao final de mais uma história aqui no Fio de Esperança. A jornada de Jade e Benjamin nos ensina que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é capaz de perdoar, reconstruir e se fortalecer através das dificuldades. Quantas vezes em nossas vidas deixamos o medo falar mais alto que o coração? Quantas vezes duvidamos daqueles que mais amamos por causa de nossas próprias inseguranças? A história de hoje nos lembra que todos merecemos uma segunda chance, que o arrependimento sincero pode curar feridas profundas e que uma família construída sobre perdão e amor verdadeiro é mais forte que qualquer tempestade. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para nos ajudar a levar essas mensagens de esperança para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Nos comentários me conta. Você já viveu uma situação onde o perdão transformou um relacionamento? Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar no poder das segundas chances. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Que o amor sempre vença o medo em seus corações e até a próxima história aqui no Fio de Esperança. Fiquem com Deus.